Vamos continuar a nossa aula de português, página 78 a 84. Nesta unidade, nós vamos falar sobre reportagem. Então, nesta unidade, você vai ler, interpretar reportagem, estudar elementos da reportagem e o uso de infográficos, produzir reportagem em grupo, estudar substantivo e algumas de suas classificações, reconhecer adjetivos e artigos, estudar concordância, gênero e número de substantivos, estudar sílaba e tonicidade, participar de entrevista e outras atividades orais. Algumas atividades, como vocês estão realizando as atividades em casa, como atividades em grupo, infelizmente neste momento não vai ser possível realizá-las. Então eu tenho nessa atividade uma capa de jornal com várias informações importantes que vocês vão estar observando. Então, por exemplo, a data, né, datas importantes, anúncio, dados de edição do jornal, número da edição, data da impressão, as notícias, né, a notícia 1, notícia 2, título principal da reportagem, né, esse título que ele vem maior aqui, sempre tem uma manchete na capa do jornal, e a notícia 3. Aí aqui vocês tinham que responder o quadro. Então, o nome do jornal, Joca. Data do jornal, né, estava a data lá, 27/9/2016 a 9/10/2016. Primeira quinzena de outubro de 2016. A quem se destina o jornal? Jovens e crianças. Título em destaque. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, essas são as informações da capa do jornal. Aqui vinha a interpretação do texto. A reportagem que você leu traz vários dados. Escreva a que dados se referem estes números. Então, 7 bilhões, pessoas que vivem no planeta. 795 milhões, pessoas que passam fome. 1 bilhão e 300, quantidade de alimentos que vai para o lixo no mundo todo. Continuando aí a interpretação do texto, né? Vocês leram o texto da reportagem, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, continuando aí as perguntas do texto, assinale um X nas informações que estão de acordo com a reportagem. Então, muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados e a produção de alimentos poderia atender a todos. Releia outras causas que também contribuem para a fome. Então, desperdício, problemas climáticos, são algumas delas. Circule a causa que não depende da ação das pessoas. Então, aí você tinha que fazer essa atividade, né? Então, o que você acha que dessas palavras que estão aqui? Pobreza, guerras, desperdício, falta de investimento em agricultura, aumento do preço dos alimentos, o que não depende, né? Então, aí para circular, o que você circulou? Que é uma coisa que não depende das pessoas, né? Então, as pessoas passam fome, mas há coisas que a gente não pode resolver. Então, o que seria? Então, aqui foi circulado o quê? Problemas climáticos, quer dizer, o clima. Se faz muito frio, se faz muito calor, isso não depende das pessoas. Agora, as outras coisas que estão aqui no quadro são coisas que dependem, as pessoas podem tentar resolver. Em qual delas você poderia colaborar diretamente? Sublinhe. Então, o desperdício, né? O desperdício é uma coisa que a gente pode resolver. Cada um pode resolver na sua casa, procurando não desperdiçar alimentos, né? Na casa, no supermercado, né? Nos restaurantes. Então, aí as pessoas podem tentar resolver esse problema. Em sua opinião, qual delas é mais difícil de responder? Por quê? Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Você ia pensar em cada uma dessas palavras e pensar qual que é mais difícil de resolver. Então, aqui nessa página eu tenho, né, um infográfico
É tipo uma imagem assim, né? Como se fosse um gráfico. E na verdade eu tenho várias informações nele, né? Ele é uma imagem que traz várias informações. Então aqui, ó, eu tenho, né, ó, tenho porcentagem, eu tenho quilômetro, eu tenho bilhão. Então eu tenho várias informações diferentes numa mesma imagem. Então aí vocês tinham que prestar atenção em tudo que está escrito nesse infográfico, quais são as informações que esta imagem traz. E aqui vocês deveriam estar respondendo essas perguntas. Qual é a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Então, o infográfico B traz mais informações e é mais detalhado. Veja que o cesto de alimentos do infográfico B está dividido com um traço. De um lado, em laranja, está representada a quantidade de alimentos que é consumida. O que representa o outro lado do cesto? Então, representa a comida que vai para o lixo, né? Por que provavelmente foi escolhida a cor cinza para destacar esse lado do cesto? Então, provavelmente para diferenciar os alimentos bons e frescos daqueles que não servem mais para o consumo, que não dá para comer, né? Releia o infográfico B da atividade 1, assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas. Então, para que serviam aquelas informações, né? Então, serviam para convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos e instruir as pessoas a aproveitar melhor os alimentos, certo? Então, essa foi a nossa segunda parte da nossa aula de língua portuguesa.